Pronto, tá gravando agora. Olha, o assunto da linguagem, ele não é complicado, tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui só o nosso material que vocês já têm, ele aí, né? Que é o PowerPoint de linguagem. A prova é simples, tá? São 5 questões. Primeiro, a gente tem que entender que esse conteúdo, ele é uma continuação do conteúdo que a gente já começou de lógica, né? Porque ele fala sobre a construção do diálogo. Obrigada, gente. É para colocar o nome mesmo. Hoje tem que colocar o nome, porque eu vou ter a ata da prova e a ata da aula, tá certo? Valeu. Sim, vamos lá. Então, a gente viu com vocês o que é a linguagem, que ela é um instrumento que permite pensar, assim como a lógica está relacionada a também essa construção do pensamento, né? As duas estão muito próximas, a gente só tem que entender um pouquinho mais o que é a linguagem aqui, porque se discute que a linguagem não adianta eu criar, se outra pessoa não sabe o que eu estou falando, o que eu estou querendo passar com essa linguagem, não acontece a troca de conhecimento, então a linguagem ela é uma construção social, é uma construção coletiva. Eu falo e o outro tem que entender. Se o outro fala, eu tenho que entender. Se um fala e os outros não entendem, não é linguagem. Né? Tem que ter essa coisa complexa, que a professora de língua portuguesa trata um pouquinho melhor, né? Então, a linguagem, ela é cultural, ela pode ser verbal ou não, existe um monte de tipo de forma da gente falar, né? Seja na arte, seja no corpo, no gesto, na forma como você dispõe a sua casa, você está falando ali alguma coisa que passa na sua mente, ou o que você é, né? Então, quando é apreendida essa informação que é passada, aí a gente diz que houve sim a comunicação. Por isso que a linguagem ela é bem discutida nesse que a gente chama assim de parte da filosofia que estuda o conhecimento. Então, na parte da filosofia que estuda o conhecimento, a gente tem a lógica e tem a linguagem, tá? Porque sem as duas a gente não tem uma discussão, por exemplo, sobre ciência. Como é que se faz ciência? Como é que se constrói uma pesquisa? Está tudo relacionado à lógica e à linguagem, tá? A gente colocou essa coisa das estruturas, eu acho que foi até simples demais, talvez tenha até gerado um pouquinho de angústia, porque é tão simples que parece que é difícil, mas não é, tá, gente? É fácil mesmo, né? É aquela coisa do branco lembra o luto na Índia, ou a paz aqui no Brasil, o negro para a gente, o preto para a gente remete ao luto, quando a gente vê o chão molhado, a gente lembra de água, de chuva, quando a gente vê o arco-íris, a gente tem aquela coisa de alegria, de esperança, então a gente ouve um cantar de um pássaro, a gente visualiza que tem natureza, imagina que tem natureza saudável em torno de nós. Então, quando algo que está passando na sua frente lhe remete a uma construção no interior da sua mente, ali está acontecendo a comunicação, tá? Seja quando a pessoa entroncha o nariz, ou quando a pessoa sorri ou deixa de sorrir para você também, né? Ali houve a comunicação. E aí é bem simples essa coisa aqui dos ícones, dos índices e dos símbolos. Eu não coloquei assim na prova para você dizer o que é símbolo, o que é índice, o que é ícone, tá? Mas você entender que todos eles são signos e que eles remetem a gente a algo, né? Cada um deles, seja o som, a imagem, a ideia, a representação, ela vai levar a gente a compreender algo, né? Vai levar um conceito na mente da gente. Então, se eu falo cadeira, você visualiza um assento, né? Uma estrutura. Ela pode ser de diversos formatos, depende do que para você é cadeira. Você pode lembrar da cadeira do seu sofá, ou da sua mesa, pode lembrar do seu sofá, pode lembrar da cadeira da escola, né? Da cadeira no condomínio, da cadeira da casa da sua avó. Mas quando eu falar cadeira, você vai se remeter a um objeto que é chamado com esse nome, né? Então, a ideia de signo é isso, é uma representação que lembra algo que é concreto, tá?
A gente colocou um pouco mais, além desses símbolos, desses signos, a gente discutiu sobre esses conceitos, né, que a linguagem só ocorre quando há o domínio, né, por exemplo, tem gente que não entende porque a pessoa se veste de um jeito diferente, que é o jeito da pessoa, e a pessoa está passando alguma coisa que ela sente ali com aquela forma de se vestir, de agir, de se comportar. E se você não compreende, você vai rir. Por que você vai rir? Porque você não compreendeu o que a pessoa está passando, o que a pessoa está falando ali, com o jeito dela ser. A comunicação não aconteceu. A linguagem não funcionou. Por quê? Porque a pessoa está falando, mas você não entende o que ela está falando. Então, o domínio da linguagem, ele é necessário para que haja essa comunicação efetiva, né? Isso a gente está falando de comportamento mesmo, tá? O código que é construído socialmente, que é aquela expressão que a gente usa, a palavra que a gente usa, por exemplo, gíria, é uma coisa muito, assim, cheio de mutação, está sempre surgindo, né, que chama neologismo, sempre está surgindo, e quem cria e quem usa muito é que vai saber o significado. E as pessoas que nunca têm acesso àquela linguagem, àquela palavra ou àquela expressão que foi criada, ela não vai compreender o que está sendo falado. É por isso que a gente fala que ele é construído socialmente. Então, a gíria, ela é sempre construída por um grupo específico que outro grupo não percebe, a não ser que ele entre no grupo que criou aquela gíria, para poder se apropriar do uso dela. E aí tem o repertório, né, que é desenho, linguagem verbal, linguagem musical, tonal, a roupa que a gente usa, tudo isso é linguagem, tá? É o repertório. As regras de combinação e de uso, não é todo mundo que sabe usar, né? Por exemplo, já que eu estou falando de me vestir, de se comportar, não é porque a gente, que é chamada de ocidental, tem um comportamento X, que uma pessoa que mora em Marrocos vai entender como a gente se posta, como a gente se veste, como a gente comporta, né? Por quê? Porque para eles, as regras de combinação e de uso, seja da linguagem ou do comportamento, é diferente da nossa, tá? Também coloca aí esses códigos que a gente tem aí, os signos, os símbolos, os índices, as palavras, ok? Eu não coloquei muito nesse sentido aí na prova, não. Se alguém chega na escola com uma vestimenta ou um comportamento diferenciado daquele que é do cotidiano da gente, caso não haja a compreensão daquela circunstância, não vai haver a comunicação, e geralmente há o estranhamento, né? Eu coloquei uma questão relacionada a isso na prova, ela é super simples, minha gente, nem se preocupem. Eu não coloquei nada assim nesse sentido. A palavra é a senha da entrada do mundo humano. Se você não fala, se você não dialoga, você não se socializa. Uma das primeiras coisas é a gente aprender a falar, né? A linguagem nos permite transcender a nossa experiência, justamente porque a gente fala o que a gente aprende, né? O que se passa na mente da gente. E quando a gente tem um diálogo aberto e o outro compreende o que a gente está falando, a comunicação é mais efetiva, tá? Por isso que os grupos têm uma comunicação maior do que pessoas estranhas junto com o grupo. O simples pronunciar de uma palavra representa o objeto ou a ideia que ela remete. Eu dei o exemplo quando eu falei da cadeira, tá? A linguagem permite ao ser humano pensar o passado e o futuro, ou seja, ele abstrai. Tudo que ele está falando faz ele entrar na mente, não está relacionado diretamente ao que é concreto do entorno da gente, tá? Mas pode estar sendo falado, comunicado algo que está na mente, seja uma previsão, um sonho de futuro ou uma memória passada. Podemos transmitir o pensamento e o conhecimento acumulado por uma pessoa ou sociedade, podemos passar adiante a cultura. A própria ciência também, né? O fato da gente estar aqui estudando está relacionado a isso, né? A gente passa o que a gente está aprendendo, e a gente também aprende ao ler ou se comunicar. Eu não coloquei nada de função da linguagem na prova, para não complicar, tá? Não coloquei. Está claro do que é pensamento abstrato e pensamento concreto? Quem está aí ouvindo? O pensamento abstrato é aquele que se relaciona com algo que não está ali, que dê para ser visualizado ou tocado,
tá? Esse é o pensamento abstrato. O concreto está relacionado ao que é visível. Por exemplo, quando você está com um colega que olha uma coisa que diz a outro, você sabe o que eu estou pensando, né? Tem essa expressão, geralmente ela está relacionada a algo abstrato, porque um objeto ou uma situação remeteu você a uma situação que você viveu e que seu colega também viveu. Daí essa expressão entre os dois tem um significado, né? O pensamento concreto está relacionado a algo material mesmo, algo perceptível, algo tátil, né? Que esteja ali visível, né? Por exemplo, você vê uma ratoeira, você vai se remeter imediatamente à função da ratoeira, vai imaginar que ele tem rato. Isso é um pensamento concreto, não é abstrato, tá? É diferente do abstrato. Bom, acredito que seja só isso mesmo, a prova não está complicada, tá? A prova está super simples. Faça ela com calma, com cuidado. Se tiver dúvida, marque na primeira coisa que veio na mente. Isso é importante, porque às vezes quando a gente pensa muito, a gente esquece. Diga, André, peça. Abre aí o áudio. Não precisa, não precisa abrir o vídeo, não. Só abre o áudio e fala. É uma conversa. A prova de sociologia também está super simples, viu, gente? Faça com calma, leia com calma. E você vai dar conta que o assunto não é complicado, tá? A revisão de sociologia a gente fez, Larissa, 15 dias atrás. E eu tive um problema na minha internet e não consegui gravar. Mas se você quiser tirar dúvida, depois a gente fica aí e a gente tira dúvida, tá? Sobre sociologia, né? Pronto, o André está pedindo, então eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar o que é o material, porque como eu estava dando aula de sociologia, de filosofia, eu não me confundi e falar uma coisa que não tem nada a ver. Ah, é sobre política. É simples, não é perrei, não. Deixa eu tirar aqui. Posso tirar a apresentação, gente? Filosofia, tá todo mundo tranquilo? Posso tirar a dúvida deles? Não, calma aí, André. Só estou falando com o pessoal, senão não precisa ficar, não. Só fica quem está precisando tirar dúvida, ok? Deixa eu tirar essa apresentação e mostrar de sociologia. Eu estava com um problema na internet, aí não consegui gravar aquela aula. Não abriu. Tu não chegou a fazer a prova, o teste ainda não, né, André? É, Vitória, às vezes só assistir, mas é porque às vezes quando é uma dúvida específica é bom fazer. Eu não lembro da prova agora, tá? Que eu não olhei. Mas eu vou fazer a explicação a partir do slide, tá? Dá para visualizar aí, tranquilo? Pronto, vamos lá. Primeiro, lembrar que política é a ciência que estuda o poder, é uma ciência social que estuda o poder, como ele funciona. E aí ele discute o que é poder, né? Que é poder, a força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana. Peraí que está entrando uma pessoa aqui.
que o poder expressa-se pelo embate, sempre vai haver uma pessoa com poder e a outra se submetendo, né? Uma pessoa mandando e a outra sendo submetida. A relação de poder pode ser simples, quando a gente fala de duas pessoas, ou pode ser complexa, quando a gente fala da sociedade. Aí a gente tem, dando um exemplo aí, uma empresa, a escola, a gente tem sempre essa relação de poder, de quem está exercendo e quem está sendo submetido, onde a gente estiver, tá? Porque está relacionado às relações sociais mesmo. E a forma de exercício do poder, ela pode ser econômica, ideológica ou política. A econômica é aquela que a gente já sabe, né? Você arrumou um emprego, você vai estar sempre se submetendo a um patrão. A ideológica está relacionada a você se submeter a alguma ideia, e geralmente está relacionada à religião ou à comunicação. Que a gente chega até a se remeter falando sobre o quarto poder, que é a mídia, né? Que se comunica e que manipula quando há necessidade, ou que é usada para manipular, né? E o poder político em si, que é o que a gente vai discutir, que se vale de instrumentos e técnicas para influenciar. Então, a gente tem aí, inclusive, sendo usado a religião, né, junto ao poder político, para submeter. A política, a gente, quando fala de política em si, a gente pode falar de governo e de Estado, tá? E aí eles vão ter o direito do uso da força legítima. Sendo que a ideia da força legítima é justamente a polícia, o exército, a polícia civil, militar e polícia federal é internamente. A gente tem o poder dela sendo interno dentro do país ou dentro das unidades, que seriam os estados ou municípios. E no caso das Forças Armadas, que é o Exército, Marinha e a Aeronáutica, é contra países outros, né? Então, é um poder que é usado para fora do país e não para dentro do país. Pelo menos essa é a função das Forças Armadas segundo a Constituição, ok? E é importante saber disso, porque sem a força legítima, a gente não tem uma estrutura de poder que funcione adequadamente. A ideia do domínio, que é usado para submeter, segundo o estudo de Max Weber, foi a partir da dominação. Primeiro, a dominação tradicional, né, que a gente tem aquela coisa de que a sociedade era dividida de um jeito X, e que as pessoas tinham que obedecer, e que tinha, por exemplo, na época do feudalismo, né, a gente tinha o clero, a gente tinha os nobres e, finalmente, os servos, e os servos sempre eram submetidos. Então, aquela estrutura ninguém questionava, porque já nascia nela, né? A sociedade patriarcal, a gente ainda vive nela, né? Embora ela seja um pouco mais sutil, mas ela é presente, que é aquela coisa do homem mais velho que manda na família, a ideia do coronelismo, que é quando a gente tem a força sendo usada sem legitimidade por um grupo de pessoas que participam da política, mas não são o Estado, não são o governo. A dominação carismática, que funciona muito, tá? Que a mídia, inclusive, é usada para manipulação a partir dessa dominação carismática. A gente tem aí alguns exemplos, o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, a gente poderia fazer análise de outros, mas como aqui eu quis limitar para não divagar demais, fiquei com esses dois exemplos que mantiveram no governo e viraram mitos, né, viraram lendas políticas por conta de seu carisma, embora eles nem fossem tão boa coisa assim, né? E, finalmente, a dominação racional e legal, que está relacionada à Constituição, né? Quando a gente tem a estrutura do governo, a gente tem a riqueza que manda no país, e muita coisa não é questionada, né? Como, por exemplo, a violência da polícia com relação às populações pobres. Hoje, a gente tem tido mais questionamento a isso, mas, historicamente, não era tão questionado, porque havia essa estrutura de dominação aí, né, inquestionada. Desculpa, tá? Porque meu gatinho tá tentando fugir, aquele monstrinho. Aí a gente colocou os conceitos, o que é o Estado, depois o que é o governo também, né? O Estado é uma entidade com poder soberano para governar
um povo dentro de uma área territorial delimitada, numa nação. O Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Esse Estado é o Estado brasileiro, por exemplo, o Estado pernambucano, ou o Estado da prefeitura. Estado, minha gente, não é a unidade do Estado, do governo, do país, não. Estado é a estrutura que organiza e mantém o funcionamento daquela região. Então, eu estou falando do Estado, eu estou falando da estrutura da Prefeitura do Recife. Eu não estou falando do prédio, eu estou falando da estrutura de funcionalismo público, de Constituição, dos três poderes, bem detalhadinho, tá? Também não estou falando de pessoas. Tranquilo? Aí a gente colocou aqui o que é nação, que é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando assim um povo. Aí uma curiosidade, aqui no Brasil, se a gente for falar de índios, e a gente for analisar esse conceito, a gente vai entender que eles são uma nação diferente. Só que dizer isso significa dar a eles o direito de mexer na Constituição. Mas como a nossa estrutura constitucional, ela é baseada no patriarcalismo, na ideia do branco rico mandar no país, eles retiraram esse direito daquele grupo da nação, que a gente poderia chamar, em sociologia, como nação, mas com relação à Constituição, a gente não pode chamar de nação. Percebe aí a curiosidade? O governo, que é a autoridade governante, e aí a gente tem, por exemplo, hoje, a gente tem no Estado, a estrutura Estado de Pernambuco, a gente tem o governo, que é aquela estrutura, aquele grupo de pessoas que entrou junto com o Paulo Câmara e que ele distribuiu funções e que fazem com que o Estado funcione. É um exemplo, ok? E povo somos todos nós, né? Um conjunto de indivíduos que está ligado entre nós por uma ideia de nacionalidade. Por exemplo, nós somos todos da nação pernambucana. Ninguém questiona isso, tá? E soberania é quando a autoridade dentro de um território, ele é soberano daquele grupo, daquele povo. No caso aqui do Brasil, a soberania é da Constituição. E a Constituição dá também essa soberania ao povo, tá? Então, quem tem tranquilo, Gleice, não tem problema não. Fui olhar se tinha pergunta. Quem entrou depois, bota o nome, porque é uma ata diferente da avaliação, ok? Valeu. Agora estou tirando dúvida de sociologia que algumas pessoas pediram, tá? Então, a gente tem, no Brasil, a soberania, ela é do povo brasileiro. E segundo a Constituição, quem administra e cuida dessa soberania é o Estado, que está sendo representado hoje por um grupo que está governando. Percebeu aí os conceitos trabalhados? Tá tranquilo contra isso, minha gente? Porque esse é o mais complicadinho. Alguém quer perguntar sobre isso? Ou eu posso passar para outro conceito? Tá cortando, André? Foi onde, André? Quer que eu retome? Eu só vi agora. Quer que eu volte para o lugar onde estava cortando? Onde foi? Do slide anterior. Vou voltar. Aqui, né? Bom, a ideia de Estado. Aqui eu expliquei pouca coisa. Aqui eu falei o que é o Estado. Que eu resumi agora nos outros conceitos. O Estado, a gente pode chamar de Estado brasileiro, tá? Por exemplo, o Estado brasileiro é o quê? São os três poderes, a estrutura que administra, a estrutura que cuida da segurança interna e externa. Isso é o Estado. Compõe o Estado as Forças Armadas, por exemplo, a divisão dos três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, a estrutura de como funciona. Eu não estou falando dos prédios, mas de como funcionam as relações entre os três poderes. Isso é o Estado, tá? Que é o que administra. O país seria o território em si, né? O povo é quem mora nesse território e se identifica como povo, né? De mesma origem, que a gente chama assim de nação, né? A gente se identifica como da nação brasileira.
Aí eu brinquei colocando a nação pernambucana, porque é uma coisa que a gente brinca muito com Pernambuco, com piada na internet, que a gente se identifica muito mais como pernambucano do que como Brasil. Por quê? Porque o país da gente é muito grande, né? Tem muita discussão, e acaba a gente se identificando muito mais como pernambucano. Então, vamos analisar. Eu tenho a estrutura do Estado, né? Que é as secretarias, o poder legislativo, o poder judiciário, a questão da administração, do Estado, seja a Secretaria de Educação, de Esporte, Fazenda, de Administração, cada uma delas, todas essas estruturas e funcionalismo público a gente chama de Estado, ok? O governo é o governo de Paulo Câmara, que são as pessoas que administram essas estruturas. São os secretários, os deputados, os administradores, os gerentes, tá? Os assessores, tudo isso aí é o governo. Tranquilo? Estou aqui de olho no comentário para ver se eu não perco as perguntas. Então, o Estado é a entidade soberana. E a soberania dentro do nosso Estado, do nosso território, ela é dita, tratada pela Constituição do Estado brasileiro. Então, quando você imagina assim, que uma empresa multinacional entra no território do Amazonas, do Estado do Amazonas, e entra lá e começa a cavar e a derrubar árvores sem pedir autorização ao governo. Isso é invasão, tá? E isso desrespeita a soberania do território, porque quem manda no território é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro vai defender a Constituição, que diz que nós, brasileiros, é que temos a soberania dentro desse território. Ou seja, tudo que se relaciona a nós, brasileiros. Se o governo permite que essa empresa entre e faça isso, à revelia dos nossos direitos como nação, o governo abriu mão da soberania ali. Porque só quem pode mexer dentro do território brasileiro é quem é brasileiro. É por isso, inclusive, que, por exemplo, concurso de funcionário público, tem um trechinho lá que diz assim, que estrangeiro naturalizado é que tem direito. Por quê? Porque a soberania dentro do território é do povo brasileiro. Então, para o cara conseguir o emprego de funcionário público, ele tem que, pelo menos, ter sido naturalizado brasileiro. Se ele só é estrangeiro, ele não tem o direito do emprego. Percebe aí a ideia de soberania? Tá todo mundo acompanhando? André, deu para entender o slide sobre Estado? Tranquilo, posso passar para o próximo? Mais ou menos. É porque, André, a gente confunde. A gente confunde. Vou dar o exemplo, tá? Pernambuco. O Estado é o território e a estrutura que governa. O governo são as pessoas que governam essa estrutura. O povo somos nós. Alguns de nós estão nesse governo. Ficou mais claro? Estrutura, quem administra. Pronto, é isso. Não se aperreie muito, não. Eu não lembro agora se eu coloquei alguma coisa com relação a isso, mas geralmente quando eu coloco o conceito na prova também, tá? Então, com calma, você lê, você vai perceber. É uma questão de concentrar-se e fazer a prova legal. Então, vamos lá, vamos ver se falta algum outro conceito. Aí como eu citei Weber, aí a gente tem aqui Bobbio e Weber sendo citados. O Bobbio, ele diz que o Estado moderno é uma organização social complexa, caracterizada pela centralização do poder, fundamentada na afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Gente, isso aqui é complicado, mas eu acabei de explicar isso para vocês. Quando
Paulo Câmara, que é o governo do estado de Pernambuco, que ele cuida do que acontece dentro do território, a gente tem aí a estrutura do Estado moderno, né? Porque ele está cuidando, ele que detém o poder dentro do nosso Estado, para fazer com que o Estado funcione. Isso é o Estado moderno, tá? E quando o Weber diz o Estado detém o controle de todas as fontes legítimas de violência, está relacionado à polícia e as Forças Armadas que eu já citei. A polícia, sendo civil, militar ou federal, ela tem função de usar a força para fazer com que todo mundo dentro do território obedeça as regras que estão na Constituição, ou submetidas à Constituição. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é responsável pelo uso da força para fazer com que os outros países respeitem o nosso território e as nossas ações dentro do nosso território. Ok? Então, o Exército, ele não pode ir de encontro a uma revolta popular. O Exército, ele não pode ir de encontro ao, pelo menos na Constituição diz isso, eles não podem ir para um morro para submeter uma, como é que chama? Uma gangue no morro, por exemplo, tá? Porque isso não é função do Exército, das Forças Armadas, isso é função das polícias. As polícias é que cuidam internamente do nosso território. Tranquilo? Há uma certa confusão, porque a gente tem um histórico de golpes militares, né, das Forças Armadas, e aí a gente tem uma confusão histórica. Mas, constitucionalmente, a função das Forças Armadas não é intervir internamente, ok? O Estado é uma instituição necessária? Aí a gente discutiu que o Estado é, sim, necessário, embora ele pode ser mínimo. E, com relação a essa estrutura política aqui, eu me lembro de ter colocado para vocês que eu vou trabalhar esse conceito aí, eu pedi para vocês identificarem cada um desses conceitos. Não sei se alguém que está aqui agora estava na revisão da última aula que eu dei sobre sociologia, né? Que eu peguei esse material aqui, que é da estrutura política, que é do terceiro, se não me engano. Não, acho que é do segundo. Esse aqui, segundo. Aí eu peguei essa mesma situação aqui que está no slide e montei de outro formato, né? Aí eu coloquei e fica melhor para mim. Eu, pelo menos, fico angustiada com essa coisa nessa posição. E eu disse a vocês que no slide que vocês têm acesso já está com essa modificação aqui, já tem essa página a mais, tá? E aí eu expliquei que o Estado absolutista é aquele em que há uma centralização e que há uma confusão entre o público e o privado, porque quem manda em tudo e é dono de tudo é o rei. E o rei, ele não divide os poderes. Então, ele é o cara que cria a lei, é o cara que julga e o cara que administra. Então, não tem essa coisa de executivo, legislativo e judiciário. Tudo é o rei. Isso é o Estado absolutista. No Estado liberal, que é quando o Estado moderno surge, a gente já tem uma separação disso, né? O público é uma coisa, o privado é outra. Quem é soberano não é o rei, é o povo, soberania popular. O Estado tem que ser mínimo possível, sai daqui, rei, para de mandar demais, fica só com um trechinho aí, né? E quem manda mesmo é o indivíduo que tem alguns direitos, e a gente tem a segurança, a propriedade e a liberdade. Por quê? Porque eram os ricos que estavam administrando nesse tipo de governo, e eles vão reivindicar a segurança deles, a propriedade deles e a liberdade deles, tá? O Estado nazifascista, que vai surgir no período entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que eles vão ser totalitários, ou seja, eles também vão centralizar todos os poderes e não vão querer discutir com a sociedade, não vão dar direito a isso. Ele é expansionista porque ele invade outros territórios, e ele vai usar a ideologia de direita que vai exaltar a tradição, ou seja, o retorno ao que havia antes
e não que a estrutura que existe ali. Eles querem, na verdade, que volte a ser como era no período absolutista, tá? Um barulhinho aqui no Meet. Tá tranquilo aqui no Meet, né, gente? Sempre que há barulho, eu acho que deu defeito. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Valeu, Gleice. O Estado socialista é quando há um projeto de participação da população trabalhadora, né? Ele vem, na verdade, contra o Estado liberal também, né? E a ideologia deles é que a população tenha os direitos, que haja uma divisão e que a população tenha acesso ao poder, participe do governo. Só que, embora a teoria seja linda, maravilhosa, na realidade o que aconteceu é que quem estava dentro do grupo do governo vai ter mais direitos do que o resto da população, né? E aí vai surgir esse conflito entre a classe dirigente e os dissidentes. A classe dirigente é quem está no governo, e os dissidentes é que são contra eles, tá? E no caso especificamente aí que o exemplo está tratando, que é da Rússia, a gente vai ver muita gente sendo morta, perseguida ou presa por conta de ser dissidente, tá? E aí vem uma coisa que é bem atual, que é o estado do bem-estar social, que junta a ideia do Estado liberal com a ideia do Estado socialista. Um não abre a mão do outro. A gente tem o capitalismo ali, a gente tem os direitos para a população, mas a gente não tem a tomada do bem privado. Tá? O privado ele ainda existe. Então, há um investimento do governo para que a população tenha uma melhor distribuição de renda e que os serviços cheguem para todos, mas ainda existe rico e pobre. Tranquilo? E aí eu dei exemplo de 2 países. A Noruega, que hoje foi um governo que era liberal e que está se encaminhando para essa coisa que a gente chama em economia de economia mista, tá? Que permitir o capitalismo, mas se preocupar com o bem-estar social. E a China, que era comunista, ou teoricamente era comunista, e que também está se voltando para esse lado. Ah, professora, mas a gente sabe, já ouviu falar que na China tem o trabalho que é muito parecido com o trabalho escravo. Gente, no mundo todo tem. Eu não estou aqui levantando a bandeira de China e de nenhum país, eu estou dando um exemplo, tá bom? Então, teoricamente, eles eram comunistas, mas a gente sabe que o Estado deles não é mínimo, e a gente sabe que eles têm, sim, de certa forma, pelo menos na Constituição, a preocupação da distribuição da renda. Embora a gente também saiba que há, sim, casos de situações análogas à escravidão, tá? E o curioso é que geralmente são empresas que não são do país. Quem faz uso de situação análoga à escravidão, geralmente é uma empresa do exterior, né, que faz uso da Constituição, que não dá todos os direitos à população, aí se aproveita e vai lá e abre uma empresa ali e emprega essa população sem direitos, tá? É importante lembrar isso. E, finalmente, o que não é muito novo, vem da década de 70, o Estado neoliberal, que é quando a gente vai ter o retorno ao que era liberal lá atrás, do período da Revolução Industrial mesmo, tá? Que eles querem que o Estado seja o menos possível, onde eles querem que não tenha muito direito trabalhista, onde quem vai conduzir a economia não vão ser os políticos, mas as grandes corporações, e, finalmente, não vai ter essa discussão de socialismo, comunismo, capitalismo, ismo, não. O que rege é a Revolução Industrial e a necessidade do rico de uma quantidade de funcionários que recebam salário baixo para poder esse rico se manter rico. Basicamente é isso. Eu recomendo para quem é curioso, e alguns de vocês são curiosos, que pesquise sobre os conceitos do neoliberalismo. Geralmente a gente estuda história no 3º ano, tá? Eu aqui estou dando todos eles para vocês entenderem a diferença entre eles. E aí eu vou dar uma dica de prova. Dê uma estudada nessa ficha aí, nesse quadro, para poder fazer a prova, porque tem uma questão só dele, tá? Você tem que entender o que é cada um e relacionar o nome ao conceito.
Tranquilo? Sim. Todo mundo, gente, Gleiciele tá tranquila. Todo mundo, Miguel, André, posso falar para frente? A prova tá fácil, gente, porque é 5 perguntas, viu? Foi o quê, André, que você quer que eu discuta um pouquinho mais? Fale, agora é a hora. Aqui é você estudar e analisar de um em um. Aqui ele está na ordem, tá? No slide. Absolutista é esse primeiro, liberal é esse segundo, do lado, tá? Quando acabar os 4 do lado, aí você vai para baixo na ordem. Bem-estar social. Dá para ver o mouse? Bem-estar social. Ui. Bem-estar social é esse e o neoliberal é esse. De resto, está na sequência certinha. Ok? Eu sei, André, desculpa aí. É porque quando é prova, né, acontece de muita coisa de uma vez. Vamos lá. Acho que foi só isso. Eu não lembro de ter colocado nada sobre patrimonialismo, mas a gente pode discutir um pouquinho. O patrimonialismo, minha gente, é quando a gente confunde o Estado com o governo. Por exemplo, o Estado é o pernambucano, né? Mas o Estado, ele é de soberania nossa. O mais importante dentro do Estado pernambucano é o povo pernambucano. Aí, quando a gente elege um governante, que o governante, ele governa como se o Estado de Pernambuco fosse dele, né? E não ele do Estado pernambucano, como se Pernambuco fosse o quintal dele, o terreno dele, todo mundo que está dentro de Pernambuco fosse dele, a gente chama isso de patrimonialismo. A gente está vendo isso, por exemplo, no governo nacional, né? Há uma certa confusão de algumas pessoas que estão na estrutura do governo nacional hoje e que lida como se o Estado brasileiro fosse deles, né? E eles podem fazer e dizer o que quiserem, quando, na verdade, eles têm uma responsabilidade sobre o Estado brasileiro. Eles estão ali como empregados do Estado e não como donos, tá? Já que eu falei do Brasil, para não ficar só a polêmica, por exemplo, a família real inglesa. O Estado inglês, ele é uma monarquia parlamentar, e na monarquia parlamentar, quem manda não é a família real, quem manda é o parlamento. Mas a família real tem funções. Aí essa família real tem que se submeter a regras, porque eles representam o Estado inglês, percebe? O Estado do Reino Unido. Então, quando a pessoa está no governo, ela tem que responder ao Estado. Vamos lá, Vitória. Estado. Estado é a estrutura. Vamos falar de Estado pernambucano. Então, eu tenho o que é o Estado pernambucano? É um governador, os secretários, os deputados, os chefes de departamento, as estruturas, o palácio do governo, os carros e todo o território. Tudo isso é o Estado. O que é o governo? Paulo Câmara, os secretários de Paulo Câmara, os gerentes regionais que o Paulo Câmara colocou, o pessoal que Paulo Câmara, ou o pessoal do Paulo Câmara que indicou como chefes de departamentos, tudo isso é o governo. O governo são pessoas, o Estado é a estrutura. Deu para entender? Alguma dúvida ainda, gente? André faz o seguinte, dá uma olhada no material, lê direitinho antes de fazer a prova. Lembre-se que a prova de vocês vai até às 9 da noite, então dá tempo de fazer de uma em uma, com calma. A minha é simples, ela é curta, são 5 perguntas apenas, de filosofia e de sociologia. Então, você pode se organizar, né? Pega o material, lê, aí depois abre uma prova,
e faz ela. Terminou ela, vai relaxar, vai comer alguma coisa, dá uma volta ao redor da casa, senta novamente no computador, lê o material, vai fazer a outra prova, entendeu? Porque como é muita, realmente, se você não se organizar, pode ser que confunda. Mas adianto que a minha tá, ó, facinho, facinho, tá? O negócio é só ter atenção. E tem uma questão que eu não sei qual é a ordem, porque ela está embaralhando, tem uma questão que está com 2 letras verdadeiras, ok? 2 letras que é para você marcar. Você marcando uma ou outra, vai ganhar a pontuação, tá certo? E um aluno notou que eu botei uma palavra errada, mas aí eu só fiz acrescentar mais, como se eu tivesse marcando o gabarito, eu fiz mais um buraquinho. Aquela letra ali também é gabarito. Tranquilo? Marcando uma ou outra. Então, a prova está fácil. E acredito que vocês são muito inteligentes e vão tirar de letra. Lembrando que vocês não deixem de fazer das outras matérias também, tá bom? Obrigada pela atenção. Não deixem de colocar o nome aí, quem ficou, tá? Por favor, porque é diferente da prova para eu ter registro, tá? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Sâmara. Tchau, Miguel.